Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos traz a Batatais, no interior do estado de São Paulo, onde tem uma história de que a Segunda Guerra Mundial nunca acabou, pelo menos para a nossa personagem de hoje. Estas imagens são do centro de Pistoia, aonde ficava localizado o hospital de campanha onde as enfermeiras da FEB serviram durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui elas salvaram vidas tanto de brasileiros, americanos, italianos e até de alemães. O trabalho das enfermeiras não enxergava uniformes. As suas mãos salvavam, juntamente com os médicos, quem chegasse a este hospital aqui no centro de Pistoia. Esta bela praça, frequentada por todos os moradores da cidade, marca exatamente o local onde estavam as barracas do hospital. E estas são as enfermeiras que serviram neste hospital de campanha, um dos muitos em que médicos e enfermeiros da FEB estiveram. Aqui ficava o 16º Hospital de Evacuação e em março de 1945 a nossa heroína, a capitã Altamira, era uma das enfermeiras que aqui servia. Seu nome, Altamira Pereira Valadares, está no topo da lista das mulheres da FEB. E visitar este local, exatamente em frente à muralha da fortaleza desta praça, onde estavam as tendas dos hospitais, como vocês podem ver nesta foto, nos enche de orgulho e de alegria de podermos, também aqui em Pistoia, prestar nossa homenagem a Altamira e a todas as enfermeiras brasileiras que aqui estiveram prestando seu serviço, honrando a sua pátria, salvando vidas e integrando a Força Expedicionária Brasileira. Qual é a conexão entre o presidente Washington Luiz, o pintor Cândido Portinari e o editor José Olímpio? Se você respondeu Batatais, a cidade no interior de São Paulo, acertou. Aparentemente sem grandes atrativos ou significância no cenário nacional, Batatais surpreende aqueles que a visitam e conhecem um pouco mais de sua história, que fez parte da vida destas três grandes personalidades brasileiras. Batatais é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, pertencente à região metropolitana de Ribeirão Preto, estando distante 355 quilômetros da capital, São Paulo. A cidade possui cerca de 70 mil habitantes e tem uma ótima qualidade de vida, como muitas cidades na sua região. Batatais está distante 750 quilômetros da capital federal, Brasília. Fundada em 14 de março de 1839, a cidade cresceu muito e ganhou importância no período áureo do café no final do século XIX e início do século XX, principalmente após a construção das estradas de ferro central, Mogiana e Paulista. O relevo, a altitude, o solo rico e o clima ameno favoreceram a introdução do café na região, e os preços no mercado internacional no final do século XIX fez com que muitos fazendeiros ficassem milionários. E foi justamente a riqueza dos cafezais que atraiu para Batatais muitas personalidades. Uma delas chegou como um simples advogado, Washington Luiz. Logo se elegeu presidente da Câmara de Batatais, o que também era o prefeito da cidade, depois governador do estado de São Paulo e presidente do Brasil. Portinari, que era ateu, acabou criando um conjunto artístico extraordinário de valor imensurável, exposto
ainda hoje, na Basílica do Bom Jesus da Cana Verde, a igreja principal de Batatais. Vale a visita. Outro batataense famoso é o editor José Olímpio, que nasceu na cidade em 1902. Ele fundou a editora Casa José Olímpio Livraria Editora em São Paulo e se tornou o maior editor de livros do país, com cerca de 2.000 títulos. Sua influência foi enorme, descobriu, incentivou e publicou grandes autores como Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Érico Veríssimos, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, entre outros mestres da literatura nacional. A casa onde José Olímpio nasceu ainda está preservada entre tantas casas bonitas na cidade. E a sua biblioteca também está preservada junto ao Centro Claretiano. Um verdadeiro tesouro. Outra personalidade marcante, Batatais, é Altino Arantes, que nasceu na cidade em 1876 e foi deputado federal durante 4 mandatos, sendo também governador do estado de São Paulo entre 1916 e 1920. E não é à toa que Altino Arantes dá nome à rodovia Altino Arantes, que corta a região, a cidade de Altinópolis, bem próxima a Batatais, e até ao edifício mais famoso de São Paulo, o edifício Banespa, que é conhecido com esse nome, mas é o edifício Altino Arantes, mais um legado de Batatais. Mas, para nós, o nome mais importante de Batatais não é nenhum destes homens, mas sim uma mulher. Não uma mulher qualquer, a capitã Altamira Pereira Valadares, uma heroína da Segunda Guerra Mundial. Aqui está localizado o tiro de guerra 02047 da cidade de Batatais. E bem ao lado está o Centro de Documentação Histórica do Brasil na Segunda Guerra Mundial, construído pela capitã Altamira Pereira Valadares. Nós vamos conhecer agora a história dessa capitã enfermeira na Segunda Guerra Mundial, para quem a guerra nunca acabou. Estamos no Centro de Documentação da Segunda Guerra, Capitã Altamira Pereira Valadares. Eu vou falar agora com a museóloga e responsável aqui pelo espaço, a Alessandra Baltazar. Alessandra, muito obrigado por receber a gente aqui em Batatais. E a minha primeira pergunta é, quem foi Altamira? Altamira, uma batataense, que nasceu em 1910, nasceu numa família de 7 irmãos, né? Foi a caçulinha, né? A menor, e que tinha um sonho de ser médica, mas que conseguiu realizar parte desse sonho. Ela foi enfermeira, né? Ela se formou enfermeira no Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro com 20 anos de idade, né? Sozinha, para a capital do Brasil. Lá. Isso em início dos anos 30. 1930. Né? Imagina a coragem dela. Muito. Né? Ela foi pela escola Ana Nery, né? Que era uma escola que tinha essa possibilidade do ensino gratuito mediante pagamento por serviços, né? Certo. E aí ela permaneceu na escola Ana Nery, foi professora lá, conheceu também nesse meio o que veio a ser o marido dela, o médico, o Dr. Hélio, casou-se em 37 e ele falece em 39, justamente quando começa a Segunda Guerra Mundial. Então a Altamira só ficou casada 2 anos e perdeu, vamos dizer assim, o amor da sua vida. Isso, não teve filhos, e aí o amor da sua vida acabou virando mesmo a participação dela a enfermagem e a participação dela, e o filho dela virou essa participação dela na Segunda Guerra Mundial. Para ela, a guerra não acabou.
podemos dizer isso? Olha, Mariano, parece que desde o princípio, quando ela se voluntaria para a Segunda Guerra, ela já tinha consciência de que aquilo era uma história única que ela estava vivendo e que aquilo era único até para muitas mulheres, né? Foram 73 mulheres brasileiras que participaram. E pós-guerra, ela quase que parece até um pouco de terapia, né? A rememorar essas histórias, relatar e continuar contando essa história e ela vive essa guerra praticamente até o último dia da vida dela. Ela viveu a Segunda Guerra o restante de toda a sua vida e se dedicou a preservar a memória. Qual o impacto que teve, você que já leu todos os diários dela e conviveu um pouquinho com ela antes dela falecer, o impacto de que a FEB não foi reconhecida como devia pelos governos brasileiros anteriores? A coisa de quem conta a história, né? A história da FEB, né? E esse não reconhecimento, eu acho que até essa abreviação, né? Como a história da FEB, com o passar do tempo, foi desde quando eles voltaram, né? Esse apagamento e essa luta, porque ela foi uma das que lutaram também por esse reconhecimento, né? Deles serem reconhecidos que prestaram serviço para a pátria e que deveriam estar inseridos, né, no exército e tudo mais. Então, essa luta dela e mais ainda, né, a questão do serviço de saúde no exército. Mas é isso, ainda temos que continuar falando sobre isso. Sim, com certeza. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão, a nossa. Porque é muito fácil disso se perder, muito fácil disso deixar de ser valorizado, né? Então é contínuo mesmo, né? É um trabalho contínuo que acaba uma missão para nós continuarmos contando essa história. E aí quando eu digo que a guerra para ela não acabou, é isso. A luta dela talvez foi maior do que lá na frente de batalha na Itália. A frente de batalha aqui no Brasil buscando valorização, preservação da memória e reconhecimento dos que lutaram, dos que caíram e dos que voltaram marcados pela guerra. E ela investiu tudo o que ela tinha para construir esse espaço, né, Alessandra? Sim, quando ela retorna para o Brasil, ela continua morando um tempo no Rio de Janeiro. Aí na década de 70 ela volta para Batatais e desde o início, no diário dela, ela relata que ela está criando um acervo de guerra, né? Vai para o meu acervo de guerra, vai para o meu acervo de guerra. Então ela volta com um grande acervo e tenta com o poder público, vários lugares, até que finalmente ela tem a iniciativa, né, de solicitar a cessão do terreno que anexo ao tiro de guerra, né, uma área militar aqui de Batatais para a construção do centro de documentação, que aí ela investe o dinheiro dela em tudo, mobiliário, a parte de construção, né, objetos expositivos, quadros, tudo ela que buscou e financiou. Ou seja, a partir da doação, da cessão, né, de uma parte do terreno do tiro de guerra de Batatais, ela paga a construção deste espaço, aonde toda a memória, não só da Altamira e não só do corpo de enfermeiras e médicos da Força Expedicionária Brasileira, mas de toda a FEB é preservada. Isso. E ela investiu dinheiro próprio e porque o Estado brasileiro falhou em preservar essa memória. E além disso, dos 34 batataenses, né? Também. Que além dela também teve aí os pracinhas, teve militares também, então ao todo, quantos batataenses foram para a guerra? Depois teve 3 que depois vieram morar em Batatais, né? Então ao todo com ela 35. 35 pracinhas da FEB aqui de Batatais. E a história deles também está preservada. Coisa que não acontece na grande maioria das cidades brasileiras. Nós estamos exatamente em frente ao tiro de guerra de Batatais e ao Centro de Memória da Força Expedicionária Brasileira, tão bem mantido pela Altamira e também pela Alessandra, pela Luciana, que tanto se esforçam na preservação da memória e na continuação da luta, da guerra da Altamira, pela valorização e reconhecimento dos nossos soldados que lutaram na Itália. É sintomático que aqui,
bem em frente, na praça que tem o monumento ao expedicionário, o nome dos 32 expedicionários aqui de Batatais, a praça esteja nessa situação lamentável, um monumento quase que oculto. Esta é uma observação que a gente tem que fazer, porque isso não acontece somente aqui em Batatais. Em muitas centenas de cidades do Brasil que tiveram corpo expedicionário, tiveram soldados, pracinhas que foram para a guerra, a memória deles está se perdendo. Na minha cidade isso também acontece. É uma pena. Daí a importância da atitude de Altamira em não aceitar 1945 como o fim da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Não foi. A nossa luta pela memória continua. Para esses pesquisadores, tem muito brasileiro hoje pesquisando, se dedicando ao tema, seja aqui no YouTube, para outras mídias sociais ou até para as pesquisas acadêmicas, né, nas universidades. O acervo, o acesso ao diário dela, que eu sei que é muito rico, ele está disponível online, porque talvez a pessoa está lá no norte ou no sul e não consegue vir até Batatais. Como ter acesso a essa documentação? A gente tem um blog, que é Centro de Documentação Altamira Pereira Valadares. Nesse blog, 2019 a 2020, nós publicamos diariamente o que ela escreveu no diário. A Altamira, a gente observa pelo olhar nas fotos que ela era uma mulher muito forte. Como que era a Altamira? Ela era uma pessoa de personalidade forte, de opinião, né? Ela inclusive aqui, quando ela estava presente. Sim, eu convivi pouco com ela, mas todos, assim, além de elogiarem muito, ela sempre esteve disponível, né? Todos que quisessem conversar com ela, saber da história dela, ela sempre esteve disponível. Mas a presença dela, principalmente aqui, era sempre vestida, né, de forma militar, exigia também a permanência de um atirador que ficasse de plantão então ali na porta. Era estritamente militar. Um tratamento militar. Perfeito. Quando ela tivesse aí a presença aqui. E ela salvou vidas na Itália e salvou a memória da nossa Força Expedicionária. Ela continua salvando. Não é à toa que ela foi tão condecorada. Sim. Mais alguma coisa que você queira dizer para o nosso... Convidar o pessoal para vir visitar aqui, agradecer muito a sua presença aqui, da sua equipe. O espaço está aberto à visitação e a gente gostaria muito que as pessoas viessem visitar, conhecer essa história, né? É um espaço que eu considero raro, né? No interior do estado de São Paulo. No Brasil. História de uma mulher. Eu vou deixar o telefone também para quem quiser visitar, a gente fazer o agendamento. Será um grande prazer. Mas antes eu queria agradecer a Alessandra por nos receber mais uma vez aqui. Prazer, voltem sempre. E quem está nos recebendo aqui no centro é a Luciana Esquariz. Ela é historiadora, pesquisadora e ajuda na manutenção dessa história muito rica aqui do centro da Segunda Guerra de Batatais. Luciana, um prazer estar aqui em Batatais. É nosso. E a Altamira fez um grande trabalho, né, preservando essa história, não é? A Altamira, enquanto enfermeira, enquanto mulher, ela desenvolveu um trabalho maravilhoso dentro da Segunda Guerra Mundial, atuando na Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, porque ela, desde a sua partida para a guerra, ela parece que ela já tinha o empenho, o desejo de registrar aquele momento. Então, assim, desde o início do seu percurso, ela registra permanentemente o seu percurso. Como que ela registra isso? Com diário, com fotografias e com objetos. Então eu falo que o centro de documentação, ele é um passeio museal com objetos, mas também é um centro de pesquisa.
muito amplo. Cada vez que a gente observa e se atenta para ele, a gente percebe a riqueza desse centro de documentação, desse centro de pesquisa. A riqueza é desde dessa percepção da visão da mulher e da enfermeira indo, já sabendo que poderia trazer coisas sobre a guerra, na importância daquele momento histórico, até momentos assim do cotidiano da enfermeira, de como se comia, de como se alimentar, da alimentação, da higiene, do frio que se passou lá, dos uniformes brasileiros, do tanto que elas passaram frio naquele local, do contato com italianos que viviam lá, do contato com soldados, do contato até com prisioneiros alemães. O diário é uma descoberta, né? Ela está revelando coisas dela e daquele grande momento que está ali, que ela viveu. E ele está aqui à disposição de pesquisadores. Ele está à disposição. A princípio, o volume manuscrito original nós não disponibilizamos para pesquisa, mas nós conseguimos, por meio da tecnologia, transcrevê-lo totalmente no blog. Então é possível fazer a pesquisa online? Online. Você pode pesquisar online o diário da Altamira. Porque a Altamira ela foi extremamente cuidadosa. Ela sai da guerra e ainda continua pesquisando sobre a guerra. Inclusive questionando coisas. Questionando coisas sobre a guerra, né? Questionando o papel das enfermeiras, por que elas foram desligadas antes da guerra. Nem bem a guerra acabou em 45, elas já chegaram ao Brasil desligadas. Isso aconteceu com todos os pracinhos, infelizmente. Essa é uma página negra da história militar brasileira. Elas não puderam desfilar e foram uniformizadas ao desfile. Isso é uma passagem extremamente curiosa da história. No desfile da Vitória, né, quando todos estavam aqui, as enfermeiras não foram ao desfile. Foram proibidas. Foram proibidas, mas elas combinaram e estiveram no desfile como público uniformizadas. Né? Foi um pequeno protesto delas ali. Com certeza. E a Altamira era uma mulher forte, né? Ela marcava a sua posição. Eu falo que ela era baixinha, muito pequenininha, mas de uma grandiosidade, de uma fortaleza, porque ela lutava. O lema dela, democracia, liberdade, ela trouxe de volta. Sim. Ela entendeu perfeitamente o significado da guerra, que ela não deveria existir, inclusive, né? A guerra enquanto não traz benefício nenhum, mas ela também entendeu o benefício da democracia, do que é um regime autoritário e opressor. Isso é bem evidente dentro dos escritos, das memórias que ela deixou pra gente. A vida da Altamira merece um livro, não é? No mínimo. Merece mais de um, eu acho. Ou filme. Né? O filme, histórias em quadrinhos, porque é revelador, é aquilo que eu tô te falando. Enquanto pesquisadora, a gente vai encontrando coisas sobre ela. E cada documento escrito você pode retirar informações. Sim. Né? É aquilo que nós estávamos comentando. O diário dela deu base para uma leitura de um outro grupo de historiadores que falaram sobre a história da enfermagem, a história da alimentação, o escrever um diário durante a guerra, o papel ser da mulher na guerra, né? Então, assim, essas coisas você vai frutificando. E foram muitas mulheres, né, brasileiras enfermeiras. Foram. Bom, pessoal, esse Centro de Documentação da Segunda Guerra, da Altamira, está aqui em Batatais. Se alguém estiver passando pela região, ou se alguém quiser pesquisar mais a fundo, tem o blog, eu vou deixar aí, tá aí na tela o endereço para vocês já acessarem. Vou deixar o telefone também das meninas aqui, para que vocês possam saber mais. E visitem aqui Batatais, não tem só o Centro de Documentação, não, tem muita coisa bacana aqui, eu vou mostrar no programa também. Espero que tenham gostado. Batatais não tem só essa história da Altamira.
Tem também aqui o Santuário Bom Jesus da Cana Verde, que concentra em seu interior obras de Cândido Portinari, um tesouro. Batatais tem muita história. Aqui era uma região muito rica na época do café, no início do século XX. Essa riqueza se traduz e deixa marcas ainda na cidade quando você observa os casarões dos barões de café, aqui bem no centro da cidade, que tem a catedral que vocês viram, mas também tem uma belíssima praça desenhada por um filho de um destes barões do café que estudou na França e trouxe o conceito dessa belíssima praça também. Mais uma marca da história aqui em Batatais. Espero que você tenha gostado desta história. E se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Vamos fazer Viagem na História ir cada vez mais longe. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!